Estamos começando o nosso programa Prosa Política aqui pela Rede Prêmio de televisão. Como você sabe, canal 26 da NET. E também você pode acessar pela nossa plataforma redepremioTV.com.br ou pelo YouTube. E hoje temos a honra de estar conversando com o cientista político Rubens Figueiredo, pessoa de muita experiência, 29 livros, né, editados. Falar um pouco como é que vai acontecer. Nós temos aí essa discussão se tem eleição, se não tem eleição. Eu tenho uma opinião, e inclusive no programa passado até mandei uma mensagem diretamente ao presidente do Congresso, ao deputado Rodrigo Maia, ao Davi Alcolumbre e ao presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, para que haja uma discussão, uma análise do que está acontecendo por aí. Porque eu entendo, sabe, Rubens, que a regra democrática foi quebrada totalmente. Porque se nós avaliarmos que a data de abril foi a data final para as pessoas se filiarem para ser candidato, muita gente não conseguiu fazer isso, porque foi exatamente os 15 dias que estava tudo parado no Brasil. Então, eu acho que por aí a regra já foi quebrada. Né? Foi quebrada. E eu estava comentando o seguinte, porque nós que participamos da vida política, né, partidária, sabemos o quanto o poder econômico, os prefeitos, governadores, influi na montagem dos partidos, principalmente nos meses finais da data derradeira da filiação. E com a pandemia, os prefeitos passaram a receber verbas estaduais, verbas federais e até ajudas privadas. Né? Então, alguns prefeitos que não tinham a mínima condição de reeleição passaram a ser salvadores da pátria. Então, eu entendo que a eleição está totalmente prejudicada. E, mais importante ainda, eu acho que no segundo semestre, agora a partir de agosto, o prefeito ele vai ter que ser um gestor público. Ele vai ter que ter uma visão da cidade, não uma visão política partidária. Ele vai ter que chamar a iniciativa privada, chamar médicos, engenheiros, autoridades, né? Os trabalhadores, entidades sociais, para a gente encontrar um caminho para recuperar o município. Né? Você imagina a importância na área social que vai ter o papel da prefeitura, na área econômica. Então, eu acho que a eleição está aí, nós vamos ter que pensar muito bem. E a sua opinião é fundamental. Né? Como vai ser essa relação dos governadores, essa briga que existe hoje? No início da pandemia, o governador Dória parece que dominava o estado todo. E agora a gente percebe vários prefeitos já não aceitando mais a determinação do estado. Então, como é que você vê esse segundo semestre? O que é que vai precisar acontecer para as coisas melhorarem para o nosso país? Olha, Moto, essa pandemia é uma guerra, né? O Brasil está em guerra contra uma doença pandêmica cujo conhecimento médico não é dos maiores. É óbvio que uma crise social dessa dimensão ela gera uma série de efeitos sociais, efeitos políticos, efeitos sanitários, efeitos econômicos, que ninguém podia prever e que também não é culpa de ninguém. A pandemia ela surgiu, o primeiro caso foi em março, e nós estamos um dia atrás do outro tentando fazer com que controlar esse surto pandêmico. Então, o que aconteceu? O Brasil vinha de uma hiperatividade institucional muito intensa, quer dizer, o executivo superativo, até pelas características pessoais do presidente da República e pela série de reformas que estavam programadas. Você tinha o Congresso votando muito, foi até uma surpresa votar aquela reforma da Previdência do jeito que aconteceu, e o Judiciário também vinha rescaldo da Lava Jato. E como no Brasil até empréstimo entre vizinhos vai para o Supremo Tribunal Federal, você tem também uma hiperatividade do nosso ministro do Supremo. Veio a pandemia, quer dizer, quem ganhou o protagonismo foi o Executivo, tanto através do presidente da República, do primeiro-ministro da Saúde, Mandetta,
E os governadores e os prefeitos ficaram muito mais ativos. Você teve a decretação do estado de calamidade, que você não necessita da rigidez da Lei 8666 para contratar. Então, isso gerou, conforme você comentou, uma série de abusos. Agora, o que eu tenho assistido e acompanhado muito as pesquisas de opinião é que, em geral, a avaliação dos prefeitos subiu, o que favorece a reeleição, porque há um paralelismo entre a aprovação do prefeito e a capacidade que ele tem de se reeleger ou de fazer seu sucessor. Em algumas cidades, a avaliação positiva do prefeito subiu 15, 20, até 25 pontos numa cidade do litoral aqui norte. Então, você tem uma visualização, uma visibilidade muito grande dos prefeitos, que quase diariamente, ou mais de uma vez por dia, através das redes sociais e das mídias sociais, se comunicam com a sua comunidade nesse esforço, que é um esforço verdadeiro de conter essa pandemia que preocupa a todos nós. É lógico, em toda a guerra você tem os aproveitadores, você tem aqueles que não combatem direito, você tem quem foge da guerra, mas eu acho que os prefeitos que eu tenho acompanhado, no geral, estão fazendo esforço muito grande, alguns até se contaminando para poder circular e tentar ajudar a população nesse momento difícil. Agora, é preciso lembrar também que essa leva de prefeitos nesses 4 anos foram prefeitos que viveram numa dificuldade financeira enorme. Quer dizer, são os órfãos aí da crise do PT, que tinham muito pouco recurso para fazer obra. Então, de uma certa maneira, houve aí um equilíbrio com essa drenagem de recursos aí para combater a pandemia. Agora, como é que você vê, então, como é que você vai ver a influência dos governadores nas eleições municipais? Então, a gente tem... tempo atrás eu fiz um estudo e o que os números mostram é que o governo estadual ele tem os governadores eles têm uma influência maior nas cidades menores, onde uma quantidade reduzida de recursos pode fazer com que construir um ginásio de esportes, por exemplo, pode fazer com que asfaltar algumas ruas, isso pode fazer com que o prefeito vença. Mas, em geral, os municípios, as eleições, elas acontecem no município e o eleitor ele avalia a performance do prefeito e, a partir daí, ele toma a sua decisão, que a gente chama em ciência política de voto retrospectivo. Quer dizer, se esse prefeito tem lá uma avaliação 45% de ótimo e bom, geralmente, quase sempre, ele vai ser reeleito. Então, é um voto mais racional. Agora, essa pandemia ela pode tirar um pouco da racionalidade do eleitor, porque o contexto, conforme eu falei no início, é um contexto de transformações significativas. Agora, a gente vê muita pesquisa CIS, faz muita pesquisa qualitativa, que é aquela que as pessoas conversam, e o que a gente percebe é que o eleitor quer que os administradores se importem com ele. Eles querem que o administrador sinta o problema que o eleitor tem, que o cidadão tem. E, nesse sentido, eu acho que a pandemia aproximou os administradores da população. Embora, é claro, a gente vive num momento de polarização muito grande, mas acho que, no geral, a pandemia tornou o eleitor mais humano. Isso pode se refletir na eleição, seja ela em outubro ou em novembro. E você colocou uma coisa muito interessante, né? Aliás, os prefeitos mais jovens estão favorecidos, né? Porque os prefeitos com mais de 60 anos não podem nem sair de casa, tem que ficar
E as redes sociais é uma coisa inacreditável. 24 horas por dia você tem os influenciadores municipais a serviço do poder público. Enquanto a oposição, ela praticamente não existe. É uma coisa, principalmente nas grandes cidades, a oposição ela não existe. Por quê? Você falar de política hoje, você está perdendo voto. O cara não quer saber, o cara quer saber do problema da doença, quer saber como é que vai ser o emprego, né? Quem é que vai? E outra coisa, eu acredito, não sei, que o eleitor não vai querer arriscar. Ele não vai poder, não vai dar para começar tudo de novo. Nós temos que encontrar alguma forma para resolver os problemas agora. O cara quer a comida na mesa dele agora, né? O alimento agora, ele quer escola, é a creche do filho. Como é que as pessoas vão trabalhar se não tem onde deixar o filho? Então, a creche é fundamental, né? Agora, eu queria ressaltar aqui uma coisa muito interessante, né? Não sei se você sente isso também. Eu acho que a população está muito frustrada com o pessoal da área médica, viu? Porque a gente sabe que antigamente é uma brincadeira, mas quando passava na rua o professor, o padre, o médico, todo mundo reverenciava, né? Abaixava a cabeça, porque era a grande autoridade, né? No mundo era o professor e o médico. E o que a gente assiste aí é a classe médica batendo cabeça, né? Sobre remédio, qual é a fórmula de. Eu não senti, sabe, Rubens? Eu não senti, eu acho que talvez possa até estar errado, eu não senti a posição firme que deveria ter acontecido por parte da área médica, de instituições importantes, associações médicas, se posicionando como. Talvez eles também não saibam, né? Qual é a forma para curar. Mas eu não senti isso. Não sei se você também pensou, viu assim. Então, você tem o bloco, né, daqueles entrevistados que são médicos. Aí você tem, na linha de frente, você tem os epidemiologistas, que são esses médicos que cuidam da parte estatística, como é que você controla, como é que você circunscreve a disseminação do vírus e por aí vai. Mas aí você tem também pneumologistas, intensivistas, pediatras, geriatras, até ortopedista, massagista, dentista. Então, você tem um conjunto. E como hoje você tem capacidade de expressar a sua opinião para um número grande de pessoas através das redes sociais, então você tem quase uma interpretação para cada gosto. E isso é politizado, polarizado. Você teve aquela passagem do Davi Wip, que é uma das, se não a maior autoridade em epidemiologia no Brasil, infectologista, que ele contraiu o vírus e quando ele se recuperou, numa entrevista coletiva, os jornalistas queriam saber se ele tinha usado a cloroquina ou não. E ele se recusou a falar se tinha usado ou não. Por quê? Eu conheço bem o doutor Davi, ele é um médico 24 horas por dia e a medicina é a vida dele. Qual foi a preocupação dele? A preocupação dele foi que o tratamento dessa doença ele é individualizado. E que se ele declarasse que ele tinha usado a cloroquina, isso geraria uma corrida para o uso da cloroquina que não é indicado em todos os casos. E isso foi politizado, porque o presidente da República é um adepto do uso da cloroquina, e isso foi politizado, e o Davi Wip, um médico de alta qualidade, foi demonizado nas redes sociais porque não quis expressar uma opinião que não tinha nenhum sentido médico. Então, isso cria, óbvio, uma confusão na sociedade. Hoje, a gente vive um momento que quase todo assunto é polarizado. Quando você vê a aprovação do Bolsonaro, então você cruza lá a aprovação do Bolsonaro com as pessoas que não estão muito preocupadas com o vírus, a aprovação entre esse contingente que não está muito preocupado com o vírus, Bolsonaro vai para 58%, 60% de ótimo e bom. Enquanto, na média, é de 33%. E, ao contrário, aqueles que estão preocupados,
a avaliação negativa vai para quase 60%, enquanto na média é 43%, segundo a pesquisa mais recente. Então, num contexto de polarização, onde a ciência briga com a falta de razão, fica difícil você ter uma opinião, passar para a sociedade uma opinião de qualquer segmento social que seja entendida por todos e razoável do ponto de vista do raciocínio lógico. É uma outra coisa muito interessante, né? Você colocou bem. De repente, o Bolsonaro passou a ser um médico, né? Entender tudo de remédio, e assustou muita gente. Alguns jornalistas também falam do remédio com conhecimento de causa inacreditável, né? Um absurdo tal. E, por outro lado, o Ministério Público também, tudo virou justiça no país. Tudo virou justiça. Então, juiz determinando que o prefeito feche tudo na cidade, o outro manda abrir. Então, ficou uma coisa muito séria. E a população fica nessa gangorra, né? Fica nessa gangorra. Agora, a verdade é que nós teremos um segundo semestre terrível. Terrível. Ninguém sabe o que vai acontecer. Uma coisa é certa. É preciso, talvez como nunca, uma união de todos os segmentos. O povo precisa saber qual é o caminho, né? Como, né? Vamos ter que investir na área social, na educação como nunca, né? Como nunca na educação. A saúde não tem jeito. Por quê? Nós já comentamos no início do programa, a maioria das pessoas não tem a mínima condição de ter um plano de saúde. Então, é óbvio, você colocou muito bem, o Estado não vai poder abraçar toda a população, mas tem que garantir o mínimo para todas as pessoas na área pública. Ainda bem que nós temos o SUS, né? Que muita gente descobriu o SUS, né? O pessoal descobriu o SUS. Então, agora vai ter que se investir na área pública. E na educação nem se fala, né? Então, Rubens, eu quero agradecer. Eu acho que a gente pode conversar muito mais. Você, como a gente falou, você é um cientista político, trabalha em cima de pesquisa. Eu acho que é muito bom isso, né? E voltar no outro programa com mais tranquilidade, talvez já no estúdio lá da TV. E nós estamos, como eu te disse, toda terça-feira. A partir do próximo mês, teremos de terças e quinta-feira, sempre às 22 horas. E estamos à sua disposição. E queria que você se despedisse aí dos nossos telespectadores, né? E já te agradecer de participar dessa entrevista com a gente. Eu que agradeço, que a gente não pode perder a esperança. Eu vi, Mota, o ser humano passou por dificuldades ao longo do tempo e sempre se superou. A civilização sempre avançou depois das grandes dificuldades. Talvez essa pandemia sirva para nos deixar mais humildes, mais tolerantes, mais solidários e viver uma vida com menos atropelo e mais carinho pelo próximo. Um abração, eu agradeço a sua entrevista e parabéns aí pelo programa.